pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 2, beleza? A aula 2 ela vai falar um pouquinho de o que você deve saber para iniciar um projeto, tá? Tudo que você tem que saber para pegar o projeto e detonar, tá? O objetivo dessa aula é como resolver essa situação, né? Pô, tô feliz que eu consegui um estágio, tô feliz que eu fechei um projeto e, ao mesmo tempo, a preocupação. E agora, né? Então, como é que vai ser a estrutura da aula? Vai passar por 4 partes, que é informações necessárias antes de iniciar um projeto, definição de espaços técnicos e definições gerais de projeto sanitário e drenagem e projeto hidráulico. Então, vamos à primeira parte. Informações necessárias antes de iniciar um projeto. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mãos, tá? A gente até gravou um vídeo sobre isso, é o projeto arquitetônico, tá? O projeto arquitetônico, ele é uma base para todo o projeto complementar. Então, a única base do arquitetônico é o terreno, tá? Então, do terreno nasce o projeto arquitetônico e depois vem todos os outros complementares. Por isso que chama projetos complementar e hoje a gente está chamando bastante de projetos de engenharia. Tá? Então, quando você receber um projeto arquitetônico, você tem que verificar o nível de informação do arquivo e se esse nível de informação é suficiente para você fazer esse projeto. E como que você identifica isso? Você tem que fazer um checklist falando assim, cara, tem que ter planta baixa com mobiliário, tem que ter cortes com níveis, tem que ter o endereço, tem que ter a planta de situação, a planta de implantação, tem que ter as cotas de níveis de acabado. Aí você detalha isso num checklist e vai marcando, né? E começa o seu projeto. Normalmente o projeto ele tem que vir com um nível de maturidade. Não, por exemplo, não dá para vir um estudo de viabilidade, um estudo de áreas, um estudo de massa, nada muito conceitual. Tem que vir já com o layout definido pelo cliente, ou seja, você tem que vai lá, faz o teu banheiro, faz o teu projeto e do nada muda o banheiro de lugar, então tu tem que refazer tudo. Então, o ideal é que já a parte de anteprojeto do projeto arquitetônico já esteja concluída. Projeto estrutural, segunda coisa, tá? Por quê? Ele é um projeto de hierarquia maior quando você for fazer uma compatibilização. Você não precisa ter o projeto completo, o projeto tem que vir a nível de informação geométrica. O que é isso? Aonde vai estar as vigas, os pilares e as lajes, tá? Não precisa ter detalhamento de ferragem, não precisa ter detalhamento de executivo. Ele tem que vir a nível de informação geométrica para você fazer o teu projeto já compatibilizando, né? Por exemplo, então é importante para evitar retrabalhos e esforços de compatibilização desnecessários. Por exemplo, você faz o teu projeto sem um projeto estrutural, vai lá, prevê uma solução, desvio, e aí esse desvio está pegando num pilar. Você não vai mudar o pilar por causa do seu desvio, então você vai ter que mudar o seu desvio. Então, você vai ter um retrabalho. Ou então, pô, você está passando um desvio, tem uma viga muito alta. E aí você não sabia que tinha essa viga muito alta e aí o desvio vai ficar muito baixo. Né? Então, o ideal é que tenha essa informação para você fazer o teu projeto. Nada impede, claro, de você começar algumas coisas que eu já vou explicar. Terceiro é necessidades e premissas do seu cliente, tá? Então, ali no final, ó, dica, foco no cliente. Cara, é essencial para você fazer um bom projeto é atender a expectativa do seu cliente, tá? Não adianta você fazer um bom projeto para você, você tem que fazer um bom projeto para o seu cliente. Então, o que é isso? Ele é uma ferramenta de identificação do que o cliente deseja ou não receber. Cara, eu não quero que aconteça isso no meu projeto, eu quero que aconteça isso. Então, ele é uma informação necessária para entender o que o cliente precisa, tá? Também serve para identificar o padrão de obra, o padrão de construção, como o seu cliente constrói. Também ele serve para identificar requisitos de desempenho, tá? O atingimento de alguma meta. Por exemplo, eu quero que essa minha obra atinja o selo platino do LEED. Tá? Então, isso não está escrito em nenhuma norma. Então, o que o teu cliente quer que aconteça isso.
E isso é normalmente levantado numa reunião. Você senta frente a frente com ele, ou alguma troca de e-mails, algum Google Forms. Geralmente é reunião, que é, né, mais ter um contato. E você senta com ele, faz uma série de perguntas que vão chegar nesse objetivo. Qual que é o objetivo dessa reunião? Entender as necessidades e as premissas de quem vai receber o projeto. Às vezes ele quer, eu quero um detalhamento diferente, eu quero um detalhamento de todas as vistas de todas as paredes hidráulicas, né? Então é muito importante isso para você atingir essa expectativa e saber qual que é a expectativa dele e se surpreender. Quarto item é definições de projetos. Ele tem muito a ver com a necessidade do cliente, tá? Mas ele é essencial para entender o padrão de construção, tá? Por exemplo, vai ter água quente no empreendimento? Então você pode fazer essas perguntas. Qual que é o material que você normalmente utiliza? Qual que é a altura dos pontos que você normalmente entrega? Você vai entregar para a pia torneiras de bancada ou torneiras de parede, né? Então, uma série de perguntas ali, tá? Normalmente esses itens eles não estão na norma. Por exemplo, eu não obrigo a norma não obriga que o ponto da pia seja de parede ou de bancada ou que seja tal altura, né? Não tem isso em norma. Então, essa informação tem que vir do teu cliente. Se ele não sabe, às vezes tem que usar o mais usual, né? Existem várias normas aí, normas não, manuais da boa prática para você definir isso. Tá? Por exemplo, assim, ó, informações necessárias para dimensionamentos. Qual o chuveiro que vai ser entregue, né? Então, por exemplo, você tem que perguntar qual que vai ser o chuveiro que vai ser entregue, ou se não, para você saber, por exemplo, a vazão, para você dimensionar ali a pressão necessária para aquele chuveiro funcionar, entendeu? Quinto, órgãos legais envolvidos no projeto, tá? Então, é muito bom entender isso, tá? E é um diferencial porque é a etapa mais importante, tá? De quem está construindo, do empreendedor. Que é quando ele recebe o alvará de construção, ou seja, recebeu a máquina lá de fundação de base estaca, tá na porta da obra só esperando vir o alvará para entrar e bater estaca. Então, é a parte mais importante, então entender isso, não ter confusão nesse processo é muito, muito importante. Tá? O projeto hidrossanitário daí tem que atender essas premissas, então se você está fazendo já o projeto antes de ter essa parte de órgãos, a gente já tem que saber conceber ele com essas premissas. Então, a gente tem premissas de norma de desempenho, premissas do cliente e premissas dos órgãos ambientais. Então, tem que seguir esses caras. Então, se a gente fizer um projeto sem saber essas premissas, a gente tem um risco de retrabalho, né? Ou falha do cliente, porque ele não vai receber um alvará de construção, né? Porque a gente não está seguindo isso. Então, tem que saber, tá? Normalmente, os processos legais, eles dividem quando o hidrossanitário entra, né? Na parte de construção e na conclusão de obras, que é a parte do HABITS, tá? Em alguns casos, eu entro com HABITS, por exemplo, sanitário, ou o projeto de ligação, ou a aprovação da ligação de água, esgoto, luz, antes do alvará de construção. Mas em alguns casos, isso deixa para depois. Ou então até a parte a gente protocola só o projeto num bombeiro e tem o alvará de construção, tá? Depende de cidade para cidade, tá? Por isso, vá atrás de saber quais são as informações. Mas basicamente cara, ele precisa fazer o alvará de construção. O que precisa ter? Precisa aprovar na prefeitura. Quais são os documentos para aprovar na prefeitura? Viabilidade técnica da companhia de água, projeto aprovado na companhia de água, licenciamento ambiental. Tem que ter um projeto aprovado num órgão ambiental, né? Ali tem um bombeiro, né? Parte de bombeiro. Para a conclusão de obra, por exemplo, para pedir a ligação de água. Será que eu preciso a ligação de água definitiva ou de energia definitiva? Será que eu preciso de algum projeto aprovado? Então, existe uma série de documentos que você tem que fornecer para isso acontecer. Tá? Então, entender isso é muito importante. E, gente, depende muito, muito, muito de cidade para cidade. É um esforço tremendo aí quando você tem que trabalhar com uma cidade diferente. Mas não tenha medo de ir atrás e buscar informação. A nossa segunda parte da aula, a definição dos espaços técnicos, tá? O que é isso, tá? Espaço técnico, ele é destinado para a manutenção das instalações do sistema.
E ele tem que ser dimensionado e pensado de que esse espaço ele seja de fácil acesso e não prejudique, por exemplo, a operação da edificação. E saber disso, você pode verificar, por exemplo, se no projeto arquitetônico tem esses espaços, e aí você tem que prever algumas intervenções. Então, normalmente, essa parte que mais impacta num projeto arquitetônico, se o espaço previsto é suficiente. Exemplos de espaço técnico. Casa de cisterna, casa de bombas da cisterna, o próprio espaço para colocar os reservatórios, barriletes, chafes de tubulação, espaço destinado para caixa de esgoto, por exemplo. Na hora que eu for fazer a limpeza do esgoto, eu vou chegar lá com um caminhão para limpar a fossa. Eu vou abrir as tampas lá e, porra, aí eu chego e interdito uma área do prédio que eu não consigo mais passar carro por causa dessa manutenção. Então foi previsto aqui, isso é um espaço técnico que inutilizou a operação ou prejudicou, né, a operação da edificação, ou seja, não entra carro e nem sai carro enquanto estiver fazendo a limpeza. Então é muito importante prever esses espaços, dimensionar e locar em locais que não prejudiquem essa operação, né? Então, assim, ó, só antes de passar para as definições gerais, o espaço técnico você tem que prever um espaço para uma pessoa andar, para uma pessoa acessar determinada válvula. Por exemplo, em reservatórios, todo em volta do reservatório tem que ser 60 centímetros para uma pessoa conseguir entrar e fazer o teu reparo, né? Ou fazer o que deve ser feito. Por exemplo, parte de barriletes tem que ter o espaço para a pessoa andar, fechar os registros, né? Não pode estar lotado de tubulação. Então, isso vai muito do feeling aí do projetista. E normalmente tem que ter um espaço bom, assim, eu tenho um espaço de 60 centímetros para andar por esse espaço. Ele é bem. É um parâmetro bem bom aí para fazer esse dimensionamento. Eu vou pegar o espaço destinado para o equipamento, mais um espaço para andar. Aí você imagina a pessoa andando ali, né? Aí você coloca um espaço de 60 centímetros para ele andar, que é um bom chute aí para um dimensionamento de espaço técnico. Agora vamos às definições gerais. Desculpa o slide com muito texto, tá? Não tem muito o que exemplificar aqui, mas, por exemplo, projeto de sanitário e drenagem, pela norma, tá? Pela NBR 8160, ela tem que atingir esses critérios, tá? Essas premissas. Muitas delas já são compatíveis com a norma de desempenho que eu expliquei na primeira aula. E aí, qual que é o passo a passo de um projeto? Eu vou fazer um projeto de esgoto, tá? E por que eu comecei pelo de esgoto e não de água, né? Porque muita gente pensa, o de água é o início, né? Vou usar a água e depois pro esgoto, tá? Eu já comecei explicando de esgoto porque o primeiro passo de um projeto hidrossanitário é começar pelo esgoto, tá? Claro, você sabendo onde estão os aparelhos sanitários. Por que começar pelo esgoto? Porque a nível de hierarquia, o esgoto ele tem prioridade, porque ele não pode fazer desvios, né? Eu não posso fazer sifões e desvios para cima e para baixo. Ele tem que ser reto, linear, né? E com uma inclinação constante. Então, normalmente, o projeto sanitário ele tem uma hierarquia maior. Então, ele vai ter um impacto maior. Então, a gente começa ali pelos espaços técnicos, que tem a hierarquia maior, que são espaços, né? Então, o espaço ele tem até uma hierarquia maior que um projeto estrutural, por exemplo. E aí a gente começa pelo sanitário, que é a parte de hierarquia, né? E aí no sanitário, qual que é o primeiro passo? Definição de todos os pontos de esgoto. O que é isso? Você vai pegar aquele formulário, tá? Da definição do projeto lá no início, e você vai definir a padronização da posição dos pontos em relação ao teu banheiro. Então, aqui eu dei um exemplo, ó, ponto de água, ponto de esgoto, tá? Então ele tem uma relação aqui, ó, 30, 20 de altura, o ponto de água a 15 à esquerda do vaso. Isso é muito importante ter isso definido porque existe compatibilização entre pontos. Imagine uma área de serviço com cozinha que é tudo linear, e existe incompatibilização com pontos de tomada, né? Pontos de gás.
Então, ter isso definido já no início e você fazer essa compatibilização, joga os pontos elétricos em cima, os pontos de gás em cima, já dá um, né, você consegue mudar isso antes de terminar o projeto. Segundo, definição dos pontos de destino. O que é isso? É aonde eu vou jogar esse meu esgoto. Então, eu tenho o início, que é o ponto. Eu tenho o final, que é, por exemplo, um shaft, que nem está aqui na imagem. Ou então, eu tenho aqui uma espera para uma futura ligação. Ou seja, eu saio do shaft aqui, eu tenho um destino final, que é a minha ligação na rua, ou o meu sistema de fossa e filtro, né? Então, é o ponto de destino. Então, ou seja, eu tenho o início e eu tenho o fim. Agora, eu tenho que juntar. Definição e dimensionamento dos espaços técnicos. Então, eu tenho todos os pontos, o ponto início, ponto de fim, eu tenho o meio aqui, que é o espaço técnico. Por exemplo, aqui nessa imagem eu tenho um ralo ligando por cima no meu vaso sanitário, então isso eu tenho um espaço dentro do forro que eu preciso. Isso aqui é o espaço técnico para projeto de esgoto. Um outro espaço técnico é a posição da fossa e filtro, né? Então, é um espaço ali que precisa ter no terreno para eu fazer isso. Então, início, fim, espaço técnico, meio. Definição das tubulações que transportam o esgoto. Então, eu tenho início e fim, agora eu vou fazer os traçados dessas tubulações. Que nem está aqui nesse carinha. Fazendo o traçado das tubulações que transportam o esgoto, eu faço a ventilação. Então, primeiro eu faço o traçado, depois eu faço a ventilação. Percebam que não tem dimensionamento ainda. Se você está pensando, não gaste a sua energia de pensamento na concepção calculando. Calma, não calcule agora. Pense. Definições. Aí, claro, aqui você pode dimensionar antes de definir os materiais, tá? Mas às vezes, para o esgoto, você consegue fazer isso antes, mas tem outros materiais, por exemplo, um projeto hidráulico, se você utiliza cobre e aço galvanizado ou cobre PVC, o dimensionamento é diferente. Então, tu tem que dimensionar, especificar o material, escolher o material antes de dimensionar. E olha que legal que tu tá pensando, é traçado, aí agora pensa em linhas. Agora o material ele tem uma informação, aquela linha tem uma informação, olha, essa linha é de material de PVC. Isso é muito ligado ao BIM, ao 2D, 3D, 4D, tá? Então, eu não estou falando de BIM aqui, não estou falando de modelagem, mas pense nisso como o BIM, entendeu? Aí, sabendo o material, sabendo a sua concepção, cara, a sua concepção tá perfeita, pô, tá bom. Cara, agora eu vou dimensionar, tá? Então, agora eu vou pôr os diâmetros. Porque dimensionamento é o quê? Dizer qual o diâmetro, tá? Principalmente da rede de esgoto. E o próximo é definições e dos métodos de fixação. Então, eu tenho tudo traçado, eu tenho meus diâmetros, agora eu vou dizer quais são os meus suportes, vou especificar, e quais vão ser os espaçamentos desses meus suportes. Porque eu sei o diâmetro e eu sei o material, eu vou dizer aqui quais vão ser os suportes em relação a diâmetro e material. Agora, itens que não precisam ser em sequência. Elaboração do manual de uso e operação, ou seja, cara, especificar o que pode, o que não pode fazer nesse projeto, tá? No projeto não, na instalação, tá? Por exemplo, não pode subir no vaso sanitário que ele vai quebrar, sabe? Coisas bestas assim. Ou então, o sistema ele foi concebido para não jogar papel higiênico na tubulação. Então, são coisas que deve se dizer no manual de uso e operação, além de todas aquelas informações lá que a gente conversou na norma de desempenho. Outro item que não precisa ser com ordem, relação de materiais e equipamentos. Então, eu peguei e fiz a relação de materiais para mandar para o setor de orçamentos, tá? Coloquei ali estimativa de custo, porque às vezes você tem que estimar o custo do teu projeto, muitas vezes, tá? Então, estimar o custo da sua solução, pode ver que na parte quando você fala de BIM, daí, a cada entrega sua, cada mini entrega, você entrega um orçamento, né? Então, às vezes,
pô, se passou na tua mini entrega do orçamento, opa, já tem alguma coisa para mudar. Então é bom ter uma estimativa de custo. E aí, feitos esses passos, eu gero 3 documentações. Documentação para obra, ou seja, detalhes executivos, manuais descritivos, tá? Especificações. Documentação para setor de orçamento e planejamento com memorial descritivo, quantidades, especificações. E documentos para órgãos públicos, que é a documentação que é para aprovar em determinado órgão. E aí, só para ter uma ideia como que se faz, como você pensa um projeto, você pensa em como que o esgoto caminha pela edificação. Ele tem um início, que é o aparelho sanitário, ou seja, definição de pontos. E tem o fim, que é a rede de esgoto ou sistema de tratamento. E temos o meio, tá? Como que você pensa o projeto? Cara, primeiro eu vou alocar pontos. Eu vou colocar um aparelho sanitário, colocar a posição dos meus desconectores. Um ralo, por exemplo, é um desconector. Vou colocar. Então eu tenho lavatório, ralo. Colocar a posição do meu tubo de queda, ou seja, o meu início e o meu fim do meu pavimento. Eu tenho um edifício de vários pavimentos. O meu tubo de queda é o meu fim do meu pavimento. Eu tenho o início, que é o ponto, e o fim. Pontos de transição de prumase, então eu tenho um tubo de queda que vai para outro tubo de queda. Então, esse é meu ponto de transição. Cheguei no térreo, caixas de inspeção, posição delas. E depois a minha posição ali do final. E isso tudo você faz, aí depois você traça os ramais. Traça o ramal de descarga, aí dimensiona o ramal de descarga. Traça o ramal de esgoto, dimensiona o ramal de esgoto. Traça o subcoletor, dimensiona o subcoletor. Traça o coletor predial e dimensiona o coletor predial. Então, primeiro coloque pontos, depois ligue esses pontos. Cara, esse é o melhor método de pensar num projeto hidrossanitário, tá? E depois partir pro abraço aí nas documentações. Tipos de efluente. Então, para você pensar nisso, tá? Aí você tem algumas regras que a NBR 8160 ela dá. Então, quando você vai fazer esses traçados, existem várias regras, né? Vários dimensionamentos e regras de como fazer as ligações. E também existem regras de aonde fazer ligações dependendo de cada efluente. Então, existem 2 tipos de efluente basicamente, que é águas negras e águas cinzas, tá? Águas negras são efluentes de bacias sanitárias com alto nível de matéria orgânica e águas cinzas são águas servidas, por exemplo, lavatórios, pia de cozinha, tanque de lavar roupa, máquina de lavar roupa, tá? Normalmente são efluentes que você consegue fazer o seu reuso, né, para utilizar num fim não potável. Então aqui uma tabelinha, tá? Dependendo do tipo de efluente, antes de você jogar na rede de esgoto, você tem que passar por um pré-tratamento. Por exemplo, a cozinha, ele é um efluente de águas cinzas, só que para ele virar um efluente de água cinza, ele tem que passar por uma caixa de gordura antes. A mesma coisa a área de serviço, tá? Ele tem muita espuma nesse efluente, então o ideal é que se faça uma caixa de espuma. E o vaso sanitário ele já vai direto para a rede de esgoto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre águas pluviais, tá? Então, você utiliza a norma 10.844 para fazer um projeto do Sistema Predial de Águas Pluviais, tá? Então, basicamente, esses são os requisitos de um projeto, tá? De águas pluviais, muito ligado à norma de desempenho também. Então, você tem que cumprir esses requisitos. Então, olha, pense aqui, ó, eu tenho requisitos da norma de desempenho, requisitos do meu cliente, requisitos dos meus órgãos legais e requisitos das minhas normas, tá? Muitas dessas 4 coisas, alguns requisitos se misturam, tá? Mas alguns são especiais, tem que saber isso aí. Para você fazer um sistema um sistema de águas pluviais ou captação de água pluvial, primeira coisa que tem que saber é alguns conceitos de hidrologia. Tá? Então, primeira coisa, intensidade pluviométrica. O que é? Cara, quanto tá chovendo por um determinado tempo. Então, choveu, tá? Choveu, sei lá, durante 3 horas.
Só que num determinado período choveu mais. Então, quantos milímetros subiu de água numa caixa de 1 metro por 1 metro, tá? Em um determinado tempo, tá? Isso é intensidade pluviométrica. Então, a minha intensidade pluviométrica, por exemplo, de um dia inteiro vai ser muito baixa. Vai ser tipo 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Mas dependendo da chuva, tá? Às vezes pensa assim, choveu por 5 minutos durante 200 milímetros por hora, com 200 milímetros por hora, durante 5 minutos. Esses 5 minutos, a minha intensidade é 200 milímetros por hora. Só que durante todo o meu dia, não vai ser tudo isso. Vai ser dividido por 24, entende? Então, a intensidade pluviométrica é isso, tá? E na norma de águas pluviais, a gente utiliza um índice de 5 minutos. Período de retorno, número médio de anos que a mesma duração para a mesma duração de precipitação, tá? Ou seja, para 5 minutos, né, ou um dia, por exemplo, 200 milímetros por hora. Eu tenho lá uma precipitação 200 milímetros por hora que choveu durante 5 minutos. Normalmente esse índice é uma chuva a cada 25 anos que isso acontece ou se supera, tá? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui e vai retornar na próxima aula. Até o próximo vídeo. Valeu!